Sejam bem-vindos a mais um programa Lições Bíblicas em Ação. Meu paz do Senhor para você. Quero agradecer-lhe porque estamos encerrando agora o terceiro trimestre deste ano em curso. Porém, gostaria até que você fizesse alguns comentários aí na rede, se nós temos sido úteis, que é o nosso objetivo para você, professor. E parabéns, porque você realmente tem investido em almas. E este é o maior investimento que um humano pode fazer para o reino de Deus, até porque o valor dela excede todos os valores terrenos. Pois bem, amados, chegamos, como eu disse, na lição 13, que diz-nos, resistindo às sutilezas de Satanás. É interessante que desde o início o comentarista foi muito pródigo em cada lição, e falando de sutilezas. E eu entendo que nunca na história que estamos trabalhando da Igreja de Cristo na Terra, passamos por tantas armadilhas cada vez maiores e também em quantidade contra a igreja. Mas para resumir essas 13 lições, eu me despertei para os 4 tópicos da lição que eu quero fazer menção para nós termos força de alcançarmos resistência para escaparmos destas todas sutilezas. Evidentemente que eu estou falando para uma igreja que se pauta em ensinar a gloriosa palavra do Senhor com suas doutrinas, os seus ensinos da palavra do Senhor. E nós, evidente, quando estamos passando, como passamos por turbulência tão grande, agora com epidemias, com o tal do vírus, quanto mais resistência, humanamente falando, quanto mais nós nos tomávamos e devemos tomar as orientações dos nossos médicos para fortalecer o nosso organismo, mais resistência nós temos. E com certeza, mesmo adquirindo essa epidemia, com facilidade você sai, porque você tem resistência. Isto no sentido espiritual. Quanto mais sutileza, quanto mais armadilhas, pautada nas 4 orientações da lição bíblica que encerra esse assunto, nós estaremos fortalecidos para vencê-las e alcançar o que mais nós buscamos, que é a salvação completa, a eternidade em Cristo Jesus. Quero só observar rapidamente o nosso texto áureo e também a introdução, porém eu quero passar mais um vídeo, ou um slide, perdão, e depois nós teremos outros, mas preste atenção nesse que eu vou agora passar para você. Novamente eu coloco lá, lição 13, resistindo às sutilezas de Satanás. E você vai observar, tem o nome da minha esposa, Regina Maria Ferreira Strubel, porque ela não pôde estar, eu estou, e ela vai estar ministrando, inclusive, essa aula no próximo domingo. E ela também vai fazer uso dessa visão rápida que nós estamos passando. Você está vendo aí o que nós chamaríamos de um anzol de 3 pontas. Na realidade, o nome dele é Garateia de lambada. Outros conhecem, eu estou falando porque tenho informação um pouco mais avançada sobre essa área, e nós vemos aí, outros falam que é pescaria de lambada. Para quê? Para fazer uma analogia, para fazer uma amostragem do que é a sutileza de Satanás. Esta garateia, vamos chamar de anzol de 3 pontas, ele não vai, quando você vai pescar, você não leva nenhum, nada para que possa atraí-lo para o peixe comer, uma isca. Não, ele vai assim, do jeito que está.
A pessoa, principalmente em lagos, né, que tenha peixe, ele pega um bambu de vara curta e coloca uma linha mais grossa e joga dentro do lago e ele só dá lambada. Nessas lambadas, por isso que é proibido e está certo de ser proibido. Pega peixe pelo rabo, pega peixe pelo olho, pega peixe. Aonde pegar um desses anzóis, vai acabar tirando o peixe. Porém, você há de convir comigo que é uma pescaria realmente e muito certa de ser proibida, porque muitos peixes podem e sairão ou ficarão no lago com machucados, porque se pega lateralmente e não consegue fisgá-lo, ele vai ficar com aquele corte onde passou um das pontas desses anzóis. Eu quero levar isso para a sutileza de Satanás. Quantas lutas nós temos que eu quero entender que jogaram o inimigo das nossas almas, a tal da garateia. Você não sabe de onde veio e quando você vê, você parece que está fisgado naquela sutileza de Satanás. Mas graças a Deus que tem o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e Ele nos traz a vitória completa para aqueles que realmente têm uma ligação, uma comunhão estreita com Ele. E eu vou, desculpe repetir, falar dos 4 tópicos que fala da fortaleza para resistir estas sutilezas. Então nós temos aí o textuário: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Está lá em Tiago capítulo 4, versículo 7. Então nós vemos aí 2 coisas. Nós temos que primeiro, para vencer essa sutileza, sujeitar a Deus, estar em comunhão com Deus, estar envolvido com o Senhor Deus, estar realmente se alimentando da palavra do Senhor, tomar o café da manhã espiritualmente, muito bom, esse é o primeiro caminho. Tomar uma xícara, né, bem profunda de versículos bíblicos logo de manhã, quem sabe fazer uma sopa, né, de vários capítulos da palavra de Deus, se assim eu posso colocar, para se fortalecer logo de manhã. Essa é a primeira sugestão: sujeitai-vos. E o segundo, você tem que, além de sujeitar, você tem que resistir. Resistir quem? O diabo. Se você não tem uma comunhão estreita com o Senhor, você não consegue resistir ao diabo, porque você nem sente o diabo chegar com as suas sutilezas. Então começa tudo desde o textuário, o texto áureo, né? O texto maior que traz dentro da lição, que chama a atenção, ele vem já em primeira ponta, ele vem trazendo o seguinte: nós temos que nos alimentar espiritualmente, no mínimo com 3 refeições e uma ceia espiritualmente antes de também dormir, ok? Então, nós temos aí, logo em seguida, também a verdade prática. Ela, e você está vendo aí, ela também nos traz, olha que ela faz uma ligação do texto áureo com a verdade prática. Lá, sujeitai-vos, aqui diz, a submissão a Deus é especificamente a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Submissão, você não tem mais vontade. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a nossa vontade agora está na vontade do Senhor Deus. É Ele que nos dirige, é Ele que fala conosco, é Ele que nos dá o caminho perfeito, é Ele que nos livra das sutilezas de Satanás, é Ele que desarma as sutilezas já montadas ao longo da nossa maratona na vida, ou da vida. Então, a submissão, muito bom, a Deus. Antes de entrarmos nos próximos tópicos que eu quero fazer menção, estou repetindo pela 3ª ou 4ª vez, a leitura bíblica em classe fica lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4 até o versículo 10, que eu passo a ler rapidamente com você, se você estiver e puder ler agora conosco. Diz lá, a partir do versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
adúlteros e adúlteras, parece chocante. São aqueles que estavam lá. Elias diz assim: até quando cocheareis entre dois senhores? Estão adulterando com Baal. Ou seja, estão traindo todo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando fica nem à direita nem à esquerda. Tem que se definir, e nós sempre, evidente, estaremos nos definindo ao lado do Senhor Jesus. Porque diz assim: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se quê? Inimigo de Deus. Evidente. Então, servir a Deus, amados, não é tão fácil, porque muitos procuram, e lamentavelmente, os últimos tempos eu tenho assistido, principalmente na ala mais jovem, que já não tem muita submissão, já quer servir o Deus a maneira que entendem, e não é assim. O versículo 5 nos diz: cuidai-vos que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Versículo 6, antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Soberbos são aqueles que querem andar pelos seus próprios caminhos. Soberbos são aqueles que querem fazer a sua própria vontade. Soberbos são aqueles que não aceitam, em hipótese nenhuma, orientação do grande e único livro que nos leva para a salvação, que é a Bíblia Sagrada. Sujeitai-vos, pois, novamente, sujeitai-vos, que nós já lemos lá no texto, pois a Deus resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, as vós de duplo ânimo, purificai o coração. Versículo 9, senti as vossas misérias, e lamentai, chorai, converter-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, depois ele vos exaltará. Pois bem, queridos, como nós dissemos que eu quero trazer os 4 tópicos da própria lição, o que é importante neste final, ao meu entender, da nossa última lição do terceiro trimestre, é nós buscarmos passar a todos como resistir às sutilezas de Satanás. E a lição ela é toda montada, muito bem orientada pelo Espírito Santo de Deus ao escritor, sobre nós nos fortalecermos. Como fortalecer? Então, nessa lição veremos como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Para isto, veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o mal, contra o adversário, se centralizar a vida de seus membros. Não pode ser outro lugar, em Cristo Jesus, o Cristo ressurreto. Infelizmente, o que se observa em muitos círculos, eu diria, que se dizem cristãos de um evangelho, é totalmente diluído, um evangelho genérico. Eu diria que esses ditos cristãos, pensando exatamente num evangelho diluído, em que há pouco ou quase nada de essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. Imagina como que fica, então, quando as coisas estão misturadas, como é que acontece com essas sutilezas do inimigo das nossas almas, adentrando, inclusive, dentro das nossas igrejas, pois essas sutilezas têm como interesse principal destruir, desfazer aquilo que o Senhor Jesus fez com tanto sacrifício, que foi doar a sua vida para todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, da mesma forma, é imprescindível que tenhamos as Escrituras como fundamento, está aqui, da nossa fé e prática, em busca de quê? De uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E por último, mostrando exatamente que nenhum cristão
sairá vitorioso nesta guerra. E haja guerra se não possuir forte compromisso com a igreja local e também o Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda a glória. Por isso que eu quero e chamo aqui comprometimento, o primeiro item, com uma vida centrada em Cristo. Não há outro Salvador fora de Jesus Cristo, não há exceções. E também não há, amados, como nós resistir a essas sutilezas, esses ataques dentro da igreja. O inimigo coloca como esses grandes, lamentavelmente, grupos que destroem através de bombas, através de assaltos, dentro da casa do Senhor. E se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, principalmente sabendo e tendo uma revelação dele, quem é que está e como está e quais são as suas intenções, nós iremos fraquejar. Eu não vou passar para vocês várias experiências, porque tenho algumas delas de várias sutilezas, porém, eu tenho uma que é uma das maiores, se eu assim posso te colocar. E eu estava nesse campo de trabalho quando tudo aconteceu. E uma sutileza de Satanás conseguiu levar 4 tempos para a justiça, 6 tempos para a justiça. E houve, não vou entrar em detalhes, porque foi muito divulgado, e eu não quero alcançar ou colocar pessoas como culpadas, não. Até porque quem foi envolvido, um grande homem de Deus. Mas pode ser, 5 segundos. É só uma conversação. E aí as coisas tomam rumos que só Deus para poder nos ajudar. E aqui diz o seguinte: é uma vida centrada em Cristo. Ele diz aqui, Cristo, Senhor, se por um lado a igreja não deve esquecer de proclamar Cristo como o único Salvador, por outro, jamais deve esquecer de que Ele é o único Senhor. Quem recebe a Cristo, diz-nos, como Salvador, deve andar na fé, tendo Ele como Senhor, seu discipulado de Cristo, tê-lo como Senhor, pois como recebesse o Senhor, Jesus Cristo, assim também andai nele, isso está em Colossenses capítulo 2, versículo 6. Eu fico observando, amados, e sempre busco e procuro trazer mensagens para a igreja cristocêntrica. Às vezes convidamos até bons nomes, grandes pastores, e graças a Deus por eles, são uma bênção, são usados na mão do Senhor. Mas tem outros que não traz uma mensagem cristocêntrica, ou seja, Jesus Cristo como Salvador. E às vezes ouvimos ou assistimos tantas outras palavras que às vezes passa quase desapercebido em uma hora falando do verdadeiro Cristo. Então, temos que estar aqui atento, não pensemos, passo a ler, em Cristo como estando tão distante que só remotamente fosse atingido por nossos sofrimentos e lutas pessoais. Jamais o contrário é a verdade. Ele ensinou os discípulos que era melhor que ele fosse, para que o Consolador fosse enviado e habitasse entre nós para sempre. E diz, ele permanece conosco em todas as nossas necessidades. É a primeira dose, se assim eu posso colocar, para tomarmos, para resistir às sutilezas do inimigo das nossas almas. Chama atenção, para ser um pouco mais rápido, o segundo tópico, que diz comprometimento com as Escrituras. Primeiro tópico diz a Bíblia, a revelação de Deus. Lamentavelmente, amados, há um descuido muito grande de nós estarmos debruçados
na palavra do Senhor. Eu estou, e me chamou a atenção essa semana, logo de manhã, antes de sair de casa, quando eu e minha esposa paramos para ler a palavra do Senhor, paramos, que eu digo, antes de sair, oramos para Deus nos dar orientação. Eu estou até para ministrar, pensando no Salmo de número 1, quando nesta oportunidade, desta semana ainda, nós líamos o Salmo de número 1. E é interessante quando nós falamos de conhecimento da palavra de Deus. Eu só vou repetir aquilo que você já conhece. Mas olha o que diz-nos a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na, roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Repito, antes tem o seu prazer. Qual que é o prazer maior? É meditar, não é ler, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela, ou seja, na sua lei, na sua palavra. Não lê, a Bíblia diz aqui, medita de dia e de noite. Quem faz assim, o versículo 3 vem, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, que dá águas a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer, prosperará. Mas que bênção! Só de meditar na palavra do Senhor, que ele diz aqui, medita de dia e de noite, ele já é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e que dá seu fruto na estação própria, estou repetindo, e cujas folhas não caem. Atenção, e tudo quanto fizer, prosperará. Por quê? Porque medita na palavra de Deus. Sutileza de Satanás, aqui está perdido. Aqui você se submete, como nós já lemos e falamos, ao Senhor Deus, e consequentemente, além de submeter-se a Deus, você consegue resistir ao inimigo, às nossas almas. Não são assim os ímpios. São os ímpios, amados, aqueles que não meditam na palavra de Deus. Mas eu não posso ser chamado, digamos, pensamento meu, apenas meu. Mas eu não posso ser chamado de ímpio. Eu estou na igreja. Sim, graças a Deus, já é um bom princípio. Mas está na igreja fazendo o quê? Não, mas eu venho todos os domingos, não é pouco. E a escola dominical? Chama atenção, é meditar. Meditar precisa tempo. E eu posso lhe dar um testemunho pessoal. Nada enche a tua alma tanto de alegria, de esperança, de paz, quando você medita pelo menos, no mínimo, 4 a 5 horas na palavra de Deus. Nós temos 24 horas, deixa 4 horas para meditar na palavra do Senhor Deus. Só vai te fazer o bem. Eu não gosto de trazer um estudo e às vezes estrago, por favor. Eu não sou exemplo máximo, mas eu me aplico a estudar pelo menos de 20 a 30 horas para ministrar um culto de ensino. E sabe quem mais ganha? Sabe quem mais aprende? Sou eu. Choro, Deus me renova, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada. Lá em Hebreus está escrito, vai até divisão da alma e do espírito. Que leitura que pode fazer, que vai alcançar essa divisão? Só a palavra de Deus. Então, para não tomarmos tempo, que eu tenho pouco tempo, nós estamos com comprometimento com as Escrituras. Terceiro tópico, estou lendo nada mais, nada menos do que a lição da escola dominical, até porque nós estamos ministrando ela, Comprometimento, uma vida cheia do Espírito Santo. E diz aqui o Espírito Santo no plano da redenção, é o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. O Espírito nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo é na prática dos princípios bíblicos e impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Não há revelação bíblica sem a ajuda do Espírito Santo. Não há conhecimento do seu contato com Deus sem o Espírito Santo.
Ele ficou como Consolador, já dissemos, isso é muito claro para você. Imagine que nós somos templo, Paulo fala, nós somos templo do Espírito Santo. Imagine só, nós fazemos parte de uma unidade. Eu gosto muito do Salmo 133, só como e com suave é que os irmãos vivem em união, mas eu aprecio também muito mais forte no Novo Testamento quando fala de corpo. 1 Coríntios, salvo engano, capítulo 12. Ali não fala de união, fala de unidade. E coloca a igreja como um corpo, um ajudando, está envolvido no mesmo objetivo, na mesma causa, nas mesmas intenções, no mesmo caminho para o céu. Então, comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, está aí uma grande oportunidade. Vamos começar. Se você já começou, está próximo de receber o batismo com o Espírito Santo. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, seja renovado diariamente no Espírito Santo. Como é que faz uma amizade? Eu diria que nós temos amizade com o Espírito Santo, não é isso. Mas uma amizade que você tem com um grande amigo. Estou fazendo uma comparação no sentido material. Que você sempre fala 2, 3, 4 vezes por semana. Depois você fala só uma vez por semana. Depois você fala só uma vez por mês. Depois você vai para falar com ele só uma vez a cada 6 meses. Vai havendo esfriamento nessa amizade. Espírito Santo, você tem que estar em comunhão todos os dias com ele. E não se esquecer, jamais, da palavra de gratidão. Gratidão quando você acorda. Gratidão quando você vai tomar banho. Gratidão quando você vai se alimentar. E gratidão o dia todo. E gratidão na hora de você ir dormir, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz pousar em segurança. Você já imaginou isso? Terceiro tópico. Nós temos comprometimento com a igreja local. E tem os tal de desigrejados, e aqui nos diz o que eu estava falando para os irmãos, inclusive 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, que está dentro do texto. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Nas Escrituras a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. Imaginem os irmãos, e ele fala aqui que na metáfora dita por Paulo no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que assim como os membros do corpo humano separados deste perde sua utilidade, da mesma forma a igreja. Como que vai viver sem igreja? Está fora do corpo? E é por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja como o corpo de Cristo. A própria palavra desigrejados torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. O segundo tópico que eu também deixo para você meditar é o lugar e a importância de cada membro na igreja. Então, queridos, imagine você na igreja, no corpo, uma resistência na sutileza de Satanás. Agora imagine você sozinho. E para finalizarmos, queridos, eu quero ainda chamar a atenção, já fizemos o terceiro e agora esse quarto que nós estamos falando dos desigrejados. E lá em primeira, como nós lemos, que biblicamente cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer na igreja. E chegamos ao final dessa lição e do trimestre. Nosso próprio foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis e diga de dias difíceis. E há uma sequência também no meu entendimento de cada vez mais
nós temos sutilezas maiores contra a igreja. E já estamos vendo isso em outros países. E não é de hoje. Agora tem aumentado. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o que guia e é também o nosso auxiliador. É o auxiliar da igreja. É aquele que da força dirige o corpo que é a igreja. Que Deus possa nos abençoar, que possamos entender e estar em oração, estar em leitura da Bíblia. Eu volto e finalizo aqui. Se você não lê a Bíblia diariamente, e os índices e as estatísticas, elas não são tão preeminentes, ou seja, elas não são tão grandes, falando numa expressão mais clara, em relação às estatísticas. Tem países, eu não sei exatamente, mas em média, apenas 5% das pessoas leem a Bíblia diariamente. Nós tomamos café diariamente, parabéns, almoçamos, parabéns, jantamos, parabéns, às vezes fazemos até antes de uma ceia, parabéns. E o corpo espiritual? Alimentou de quê? Aí nós não temos, espiritualmente falando, resistência espiritual para sobreviver aos ataques desse vírus que chama inimigo das nossas almas. E para ser mais claro, aquele que veio para roubar, matar e destruir. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Receba meu abraço.